Glória a Deus. Querida igreja, bom dia. Bom dia. Muito feliz de mais uma manhã estarmos juntos, podendo exaltar Jesus, celebrar o nome do Senhor, adorarmos a Deus e bendizê-lo por tudo que Ele é para nós. E é sempre, parece um jargão, um clichê isso, mas sempre tem sido um tempo de muita alegria estarmos juntos, e a gente louva ao Senhor porque aquilo que nós começamos lá no início, com a graça de Deus, a gente tem conseguido caminhar, ser uma igreja onde somos edificados mutuamente, sermos um corpo. Esse é o nome da igreja, Soma, sermos um corpo onde nós conseguimos ser edificados através um dos outros, e isso é o que nos alegra, é o que nos motiva a continuarmos caminhando como igreja de Cristo Jesus. Amém? Vocês estão felizes? Bem? Amém. Vamos ao texto sagrado. Nós estamos encerrando hoje a nossa série O Servo Sofredor, em Isaías capítulo 53. Essa série começou domingo passado e ela irá encerrar hoje. Obrigado, irmão. Hoje ela irá encerrar, e eu dividi essa mensagem, essa série em duas partes. A primeira parte sobre o sofrimento do servo. E na semana passada nós fizemos a exposição desse texto a respeito do sofrimento dele, e não conseguimos concluir, paramos no versículo 6. Hoje a gente conclui a primeira parte do sofrimento dele e entramos já na segunda parte, que é a recompensa do servo, a exaltação do servo. Amém? Eu queria novamente ler todo o texto com vocês, Isaías 52, a partir do versículo 13. Isaías 52, a partir do versículo 13. Diz: Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, abre aspas, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, fecha aspas. Assim, causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte,
posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso, eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Amém. Espírito Santo, obrigado por mais essa manhã. Obrigado, Espírito Santo, por termos o grande privilégio, a grande graça de termos as Escrituras aqui na nossa nação, em nossas mãos, e termos o Senhor como nosso auxiliador, aquele que nos guia em toda a verdade, aquele que comunica a nós as suas palavras. Só o Senhor, Espírito Santo, pode aplicá-las em nós. Só o Senhor pode fazer dessa manhã com que as suas palavras não sejam apenas informações, mas que nós sejamos transformados por meio dela. Só o Senhor Espírito Santo pode dar vida nessas letras em nossos corações. Só o Senhor pode trazer revelação, transcendência. Só o Senhor pode iluminar a nossa mente, aplicá-las em nós, comunicar a nós suas verdades. Só o Senhor pode revelar a obra de Cristo, a redenção de Cristo, o santo evangelho. Portanto, Espírito Santo, que assim seja feito essa manhã, para a glória do seu nome. Que assim seja feito essa manhã, que não sejamos apenas informados, mas transformados, mais parecidos com Cristo. Que contemplamos a glória da cruz, a grandeza da cruz, e por meio dela, nossa alma possa se regozijar em Ti, se alegrar em Ti, por tudo aquilo que o Senhor fez em prol das nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, pela sua palavra, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos irmãos, recapitulando o que eu disse na semana passada, Isaías, ele faz um cântico, é conhecido como o Cântico do Servo, o Cântico do Servo, e ele fez esse cântico, ou poema, em uma linguagem profética. É uma profecia que Isaías está se dirigindo ao servo, e esse servo é o próprio Cristo, é o próprio Jesus. E ele fez esse cântico aproximadamente 4 vezes. Nós vemos esse cântico no capítulo 42, no capítulo 49, no capítulo 50, no capítulo 52 e agora o 52 até o 53, agora esse é o último cântico. Então Isaías fez um tipo de cântico, um poema profético, se dirigindo a Cristo, se dirigindo ao Messias. Esse servo, Isaías está falando do próprio Cristo. Isaías está se dirigindo a Jesus, é uma profecia a respeito de Jesus. E na semana passada, nós paramos no versículo 6, falando do sofrimento dele. E a partir do versículo 6, a gente vai retomar a exposição desse texto. Isaías, no capítulo 6, ele diz: todos nós, esse todos nós aqui, são todos os homens, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Todos os homens estavam desviados, sem direção, longe de Deus, caminhando para longe do Criador, desviados. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Isaías está dizendo que os homens caminhavam segundo os seus próprios desejos,
carnais. Os homens estão desviados, se afastaram de Deus. Os homens estão, Isaías usa a figura de uma ovelha, caminhando sem pastor. Como ovelhas sem pastores. Os homens estão caminhando como ovelhas sem um pastor para guardar, para guiar os passos das ovelhas. Mas as ovelhas, os homens estão caminhando de acordo com o seu próprio caminho. Os homens estão perdidos. Os homens estão desviados. Os homens caíram em Adão. E em Adão os homens se afastaram de Deus. E com isso, os homens estão caminhando de acordo com o seu próprio ventre, de acordo com o seu próprio desejo, de acordo com a sua própria vontade. Desviados. E aí Isaías diz: e o Senhor fez cair sobre ele ali é Cristo. E o Senhor fez cair sobre ele, sobre o servo, sobre Cristo, a iniquidade de todos nós. A iniquidade dos desviados caiu em Cristo. A iniquidade daqueles que estão caminhando segundo os seus próprios caminhos, o Senhor fez cair as nossas iniquidades sobre Jesus. E o que é o Senhor fazer cair as iniquidades dos desviados em Cristo? As iniquidades dos desviados, que somos nós, que caiu sobre Cristo, é o Pai tratar Jesus como se Jesus fosse o desviado. O Pai está tratando Jesus como se Jesus fosse o desviado. O Pai está tratando Jesus como se Jesus cometesse todas as iniquidades que nós cometemos. Irmãos, o Pai está tratando Jesus na cruz como se Cristo cometesse cada ato nosso. Nós, como desviados, ofendemos Deus, agredimos Deus, afligimos Deus. Nós, como desviados, estávamos sendo rebeldes contra o Pai, contra o Criador. E na cruz, o Pai está tratando Jesus como se Ele fosse esse que ofendesse Ele próprio. O Pai está tratando Jesus como se Ele fosse o iníquo. O modo pelo qual Deus fez cair a nossa iniquidade sobre Jesus foi Deus tratando Jesus como se Ele mesmo tivesse cometido cada um desses pecados cometidos por nós, embora Jesus fosse absolutamente inocente. Jesus não cometeu nenhum pecado. A Bíblia diz que Ele nunca pecou. Nunca saiu uma palavra torpe da sua boca. Jesus nunca pecou. Contudo, na cruz, o Pai trata Jesus como se Jesus tivesse cometido cada ato iníquo nosso. O Pai fez cair todas as nossas iniquidades, tudo o que cometemos caiu sobre Jesus. Ele se tornou um transgressor. E por que o Pai fez cair todas as transgressões nossas sobre Jesus? Porque a justiça do Pai precisava ser satisfeita. A justiça do Pai precisava ser manifestada. E Ele satisfez a sua justiça no Filho. Ele satisfez a sua justiça no próprio Filho. Ele puniu o Filho no lugar dos desviados. Ele tratou o Filho como desviado no lugar dos desviados. Ele trouxe todos os atos que cometemos no Filho. A ira do Pai cai sobre o Filho, para não cair naqueles que se desviaram dele. Cristo na cruz nos substituiu. Versículo 7, olha o que Isaías diz. Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Jesus foi maltratado. Jesus foi dilacerado. Jesus recebeu o escárnio dos romanos. Cuspiram em Jesus. A via dolorosa, o caminho rumo ao Calvário. Os homens, vendo Cristo carregando o patíbulo da cruz, xingando Jesus, cuspindo em Jesus.
E eu digo o que disse na semana passada, o belo, adorado pelos anjos por toda a eternidade. O Criador dos homens está sendo ofendido pelas próprias criaturas que Ele criou. Os homens que Ele fez agora, os próprios homens estão ofendendo Ele. Ele foi oprimido, afligido. Contudo, Cristo não abriu a boca. Bateram na cabeça dele, zombaram dele, colocaram um manto vermelho sobre o corpo de Jesus em tom de deboche, dizendo: Rei dos Judeus. Colocaram uma placa em cima da cruz de Cristo em 3 línguas, hebraico, aramaico e grego, em tom de deboche, dizendo: Rei dos Judeus. Foi oprimido, foi afligido. Jesus não é mais um personagem nas Escrituras. Jesus não é mais um Elias, Jesus não é mais um Eliseu, Jesus não é mais um Moisés, Jesus é o próprio Deus. Deus em forma de homem está sendo afligido e oprimido pelos próprios homens, e Ele não abriu a boca. E Ele ficou calado. Jesus suportou o castigo, Jesus suportou até a punição e não reclamou. Ficou totalmente submisso àqueles que o oprimiam. Se entregou, foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca, calado. Ele não olhou para eles e disse: eu vou pegar vocês. Quando eu descer dessa cruz, Cristo ficou calado, suportando, submisso aos seus opressores. Olha o que a Bíblia diz no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27, versículo 12 ao 14. Acusado pelo chefe dos sacerdotes e pelos líderes religiosos, Jesus está diante de Anás e Caifás, os líderes religiosos da época. Está sendo acusado injustamente. Os líderes religiosos estão olhando para ele dizendo: ele é blasfemo. Ele diz que é filho de Deus, ele está se dizendo Deus, ele está se dizendo Messias. Blasfema. Ele é um blasfemo. Os líderes religiosos estavam acusando ele injustamente. Ele nada respondeu. Próximo versículo 13. Então Pilatos lhe perguntou: você não ouve a acusação que eles estão fazendo contra você? Mas Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra, de modo que o governador ficou muito impressionado. Os líderes religiosos acusando ele injustamente, Jesus calado, Jesus quieto, em silêncio. Olha o que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira carta, no capítulo 2, 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Quando o insultado não revidava, quando sofria não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Os homens insultando ele calado. Os homens xingando ele, ameaçando ele, e ele quieto. E ele estava se entregando à obra que o Pai ofereceu para ele executar, sabendo que o Pai, que é o justo, iria agir no grande dia com grande justiça. Jesus ficou suportando, irmãos, o maior sofrimento na época que os homens perversos sofriam, para nos redimir, para nos salvar, para nos substituir. Cristo recebeu todas essas dezenas de acusações injustas, sofrimentos não externos, mas até os internos, e ele ficou calado. Isaías diz ainda no versículo 7 do capítulo 53, ele diz que ele ficou calado como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calado,
ele não abriu a sua boca. Cristo recebendo tudo aquilo quieto. Na cruz do Calvário, Cristo falou aproximadamente 7 palavras. E para Jesus falar alguma palavra na cruz, Cristo tem que suspirar, Cristo tem que colocar os pés sobre os pregos que ele está preso, suspender o corpo. O homem na cruz morria asfixiado, o homem não consegue falar direito. O oxigênio do cérebro está se findando, o corpo está dilacerado. Cristo ergue o corpo pelos pregos que estão prendendo os seus pés, e ele libera uma palavra dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que faz. Nós éramos aqueles homens que estavam ofendendo Cristo. Nós éramos os desviados que ofendia Cristo com os nossos atos. Nós éramos aquelas pessoas que representavam todos os homens que cuspiram nele, que xingaram ele, que bateram nele. Nós éramos essas pessoas que ofenderam Cristo com os nossos atos, com as nossas ações. E quando Cristo abre a boca, foi dizendo: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ofendíamos ele, e ele dizia: perdoa eles. Maltratávamos ele, ele dizia: perdoa eles. Você tem noção da vida que você vivia era uma ofensa a ele? Você tem noção que o estado que você vivia era como se você estivesse cuspindo nele? E ao invés dele olhar para a gente e dizer: eu vou destruir vocês, a graça nos alcançou dizendo: Pai, perdoa eles. Perdoe o Wesley, perdoe o Caio, perdoe o Alex, perdoe os meus que o Senhor me deu na eternidade. Perdoa eles porque eles não sabem o que estão fazendo. Perdoa eles. Versículo 8. Versículo 7 ainda. Isaías diz algo interessante. Ele diz: como um cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha diante dos seus tosqueadores fica calada. Cristo na cruz se tornou um próprio sacrifício. Cristo na cruz se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Os sacrifícios do Antigo Testamento eram com o cordeiro, era com as ovelhas, era com o animal. Cristo na cruz se tornou esse objeto de substituição. Jesus, como cordeiro, ele assumiu esse papel de sacrifício. Jesus cumpriu literalmente esse papel figurado que era no Antigo Testamento, que apontava para ele. Ele se tornou um cordeiro que era imolado, morto, sacrificado. O sangue que escorria no altar do holocausto, agora o sangue do cordeiro está escorrendo na cruz. O cordeiro que era oferecido no Antigo Testamento precisava se fazer todos os anos. Uma vez ao ano o sumo sacerdote ia no Santo dos Santos, ia no Santo dos Santos. O sacrifício de Cristo foi superior ao sacrifício da Antiga Aliança. O da Antiga Aliança, todo ano o sumo sacerdote tinha que entrar lá. Da Nova Aliança, Cristo entrou uma vez por todas. Uma vez, uma única vez. Ele entrou no Santo dos Santos, entrou no altar do holocausto, a cruz, uma única vez. E foi morto no nosso lugar, para expiar todos os nossos pecados. É por isso que não precisa mais de nenhum sacrifício. É por isso que a cruz de Cristo é suficiente. A obra consumada foi concluída. Não tem mais o que fazer para ser salvo, gente. Meus irmãos, não tem mais suor humano para se esforçar para ser salvo. Cristo já foi o Cordeiro. Eu tentar me salvar é olhar para a cruz e dizer: não valeu de nada, eu preciso fazer algo a mais. Eu tentar ser salvo é olhar para o que ele fez e dizer: ele só fez um pouco, eu preciso fazer o resto. Mas a obra da cruz foi concluída, ele fez
completo, total, tetelestai, está consumado, está pago, o Cordeiro substituiu os homens. Como um Cordeiro que era do Antigo Testamento, Cristo assume esse papel e não precisa mais de nenhum outro sacrifício. É por isso que o Evangelho grita que a cruz de Cristo é suficiente. A obra consumada é suficiente. Não tem o que o homem fazer para ser salvo. É só crer no que o Cordeiro já fez para ele ser salvo. Versículo 8, Isaías diz: com julgamento opressivo ele foi levado. Um julgamento injusto. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Quem são os transgressores? Nós. Por causa da transgressão do meu povo, ele foi golpeado. Jesus morreu para ser um objeto substitutivo da ira de Deus em nosso lugar. Com a transgressão do povo, nós fomos os transgressores. Ele foi golpeado. Nós fomos os transgressores que merecíamos a ira. Ele recebeu a ira no nosso lugar. A substituição foi completa. A substituição foi total. Foi julgado com opressão injustamente por causa das nossas transgressões. Cristo passou por um tribunal. Escuta isso, irmãos. Cristo passou por um tribunal de julgamento injusto, para nós não passarmos pelo tribunal dele de julgamento final. Os salvos não serão julgados segundo, para serem condenados, serão avaliados para receberem recompensas. O julgamento será pelas obras para serem avaliados para ser recompensados. Cristo é julgado, condenado injustamente por homens perversos. Até nisso ele recebeu no nosso lugar, para não nos julgar, para não nos punir justamente. A transgressão foi nossa, ele foi golpeado. Versículo 9, olha o que diz. Isaías diz: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios, ou com os pobres, e com os ricos em sua morte. Todo malfeitor na cultura da época que morria de cruz merecia ser enterrado entre os pobres. Havia até corpos que eram jogados em lixões. Não tinha um sepultamento honroso. Os homens queriam colocar Cristo entre os ímpios, entre os pobres, entre os perversos, entre os maus. Mas Isaías diz, há 700 anos atrás, que com os ricos ele foi posto na sua morte. José de Arimateia, um homem rico da época, seguidor de Cristo, pegou o corpo de Cristo e colocou em um sepulcro, em um túmulo, onde ficavam as pessoas honradas da época. Por causa da morte desonrosa de Jesus, os judeus queriam que Jesus tivesse também um sepultamento desonroso, junto com ladrões. Porém, Jesus foi sepultado de modo honroso com os ricos, numa sepultura doada por José de Arimateia. Até nisso os homens queriam desonrá-lo. Até nisso os homens queriam fazer pouco caso dele. Deixa ele entre os pobres, joga o corpo dele entre os malfeitores, entre os ímpios, entre as pessoas de má fama. Mas José de Arimateia colocou ele em um sepulcro honrado. Esse é o sofrimento do servo que nós estamos vendo desde o domingo passado. O que Cristo passou, irmãos. O que Cristo sofreu na pele, no espírito, interiormente, na mente. Jesus, enquanto estava no Getsêmani, ele sentiu pavor, terror, medo, angústia.
Cristo no Getsemane, quando viu o cálice que ele teria que beber, o pavor, os pecados que seriam imputados nele, as nossas iniquidades, as nossas transgressões, você tem noção do que é o santo se tornar pecado. O santo padecer, o santo sofrer, o Deus do universo passar isso na mão dos homens. E ele foi. Voluntariamente. Porque ele viu na eternidade um povo redimido para si. A igreja dele. Eu e você. Contudo, nós entramos agora na segunda parte, que fala sobre a recompensa de Jesus, a exaltação de Jesus. Versículo 13 do capítulo 52. Versículo 13 do capítulo 52, olha o que diz. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria. Cristo não agia sem sabedoria. Cristo era conduzido pelo próprio Pai. Ele disse, eu só faço aquilo que eu vejo o Pai fazer. O meu servo agirá com sabedoria, será levantado e erguido muitíssimo e exaltado. A recompensa de Cristo em passar tudo aquilo em prol das nossas vidas. Isaías está dizendo que ele seria erguido e seria muitíssimo exaltado. Cristo no seu reino será reconhecido como rei por todos os homens. Ateus, até os líderes religiosos, Anás e Caifás, que zombaram dele lá no momento, os judeus que cuspiram nele, pessoas que xingaram ele, breve no seu reino, todo olho verá, todo joelho se dobrará e dirá, esse homem é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Isaías está dizendo que ele será erguido muitíssimo exaltado, irmãos. Versículo 15. Esse versículo é lindo demais. Olha o versículo 15. De igual modo, ele aspergiará muitas nações, não só os judeus. Isaías já está dizendo que a obra de Cristo não seria apenas para os hebreus, para os judeus, mas muitas nações, os gentios, nós. E reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Isaías está dizendo que a obra que Cristo iria executar na cruz, uma tarefa sacerdotal, purificaria não só judeus, purificaria gentios, alcançaria os não-judeus, e com isso, pessoas honradas nessa terra, pessoas de posições elevadíssimas, pessoas de outras nações de graus elevados, ficariam surpresos e admirados com o que ele faria. Isaías está dizendo que a obra de Cristo seria tão gloriosa, que os homens que se acham os poderosos dessa terra, veriam o quanto ele é muito mais superior a eles. Eles iriam ficar de bocas fechadas, se calariam diante da obra que ele fez. Diante da tamanha glória que ele realizou, os reis se calariam. A boca deles ficariam fechada, porque eles veriam coisas que nunca ouviram, entenderiam coisas que nunca compreenderam, veriam coisas que eles nunca viram, entenderiam coisas que nunca compreenderam. A obra de Cristo fecharia a boca até dos poderosos dessa terra. A obra de Cristo mostraria que ele é superior a todos os reis desse mundo. A obra de Cristo mostra que ele é elevadíssimo, a ponto de reis se fecharem, a ponto de reis ficarem pasmos diante do que ele fez. Versículo 10. Versículo 10 diz, todavia, ao Senhor agradou moê-lo.
Ao Senhor agradou moê-lo. Foi do agrado do Pai moer o Filho. O Pai moeu o Filho para não nos moer. A ira do Pai caiu sobre o Filho para não cair sobre nós. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Olha o que Isaías está dizendo. Quando Cristo der a sua vida como oferta pelos nossos pecados, ele verá a sua posteridade. E prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Isaías está dizendo que quando Cristo se entregasse como oferta pelos nossos pecados, Cristo veria sua posteridade. Cristo veria o povo que ele viu na eternidade redimido para si. E com isso, os dias de Cristo, fala da eternidade de Cristo. Ele morreu, mas ele é um ser eterno, prolongaria. E a vontade do Senhor prospera em todas as coisas que Cristo faz. A Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículo 6 ao 11, Paulo diz assim, na versão da NTLH ele diz assim: ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos, caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É por isso que Jesus em João 17 ele diz: Pai, a minha hora está chegando, me dê a glória que eu tinha na eternidade contigo, devolva a glória que eu tinha. Cristo sempre foi o glorioso, e quando ele assume a obra da redenção aqui na terra e retorna, o Pai deu todo o reino para o Filho, a ponto de todas as criaturas, as que estão no céu, na terra e no mundo dos mortos, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, para a glória de Deus Pai. Cristo, ao se entregar pelos nossos pecados, Ele foi exaltado na mais alta posição. Foi colocado no mais alto lugar, a ponto de Paulo dizer: não há outro nome. Foi o estudo aqui anterior. Não há outro Deus, não há outro nome pelo qual o homem é salvo, a não ser o nome de Jesus. Versículo 11 de Isaías 53. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz. Glória a Deus. E ficará satisfeito. Cristo verá o fruto, em outras traduções, do seu penoso trabalho, e ele ficará satisfeito. O que estava satisfazendo Cristo, o que estava levando Cristo para a cruz e que fazia ele permanecer, era ele ver o fruto, era ele ver a luz. O que prendia Jesus na cruz era ele ver a obra que ele estava realizando. Ele via a gente, ele olhava para a gente e permanecia. Sofria porque via o fruto do seu penoso trabalho, permanecia porque ele via a obra sendo concluída e ele permanecia. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará muitos e levará a iniquidade deles. Cristo na cruz estava tendo pleno conhecimento, é o que Isaías está dizendo.
Pelo seu conhecimento, Cristo não estava agindo sem saber o que estava fazendo. Vocês estão compreendendo? Cristo não estava executando algo sem saber, ele conhecia o que estava fazendo. Pelo seu conhecimento, o meu servo, Cristo, justificará a muitos. Levará a iniquidade deles na cruz. Cristo estava ciente de que estava levando os nossos pecados. Na cruz, Cristo sabia plenamente que Ele estava tomando as nossas iniquidades. Por isso que Ele permanecia, por isso que Ele continuava, porque Ele iria se satisfazer, iria ficar satisfeito em ver o resultado de sua obra. Versículo 12. Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Olha o que Isaías está dizendo: lhe darei, Deus Pai daria uma porção entre os grandes. Cristo seria exaltado no mais alto lugar. Jesus realizou o ofício de mediação. Quando a Bíblia diz aqui, intercedeu pelos transgressores. Jesus realizou a obra de mediação entre os homens e Deus. Ele foi sumo sacerdote, não só o sacrifício, não só foi o cordeiro como o sumo sacerdote. Ele foi o animal e o sumo sacerdote, os dois ao mesmo tempo. Ele intercedeu pelos homens, ele fez mediação. Ele olhava para o Pai dizendo: Pai, olha os homens. Pai, perdoe os homens. Pai, eu estou imputando em mim os pecados dos homens. Ele fez mediação entre Deus e os homens. Ele foi o nosso sumo sacerdote. E esse ofício de sumo sacerdote, Cristo está executando até hoje em prol dos seus. Jesus está à direita do Pai, no mais alto lugar, sentado à destra do Pai, intercedendo por nós. O ministério sacerdotal de Cristo continua até os dias de hoje, dizendo: Pai, em prol da igreja, em prol do povo dele. É por isso que João diz: filhinhos, não pequeis. Mas se pecarem, nós temos um advogado que intercede por vós junto ao Pai. Cristo está executando essa tarefa até os dias de hoje. Você tem noção de que é Jesus orar ao Pai por nós? A oração do justo em prol dos pecadores que Ele redimiu. Jesus orando pela gente. Ele foi elevado no mais alto lugar, e a gente encerra. A ponto de interceder pelos seus. E Ele continua até os dias de hoje. Ele continua executando essa tarefa até os dias de hoje. Por isso lhe darei uma porção entre os grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores. A recompensa de Cristo, a exaltação de Cristo, é Cristo dividir os despojos conosco. Reinaremos com Ele. Seremos súditos do seu reino. Estaremos para todo sempre com Ele. Qual sempre foi o plano, o propósito do Pai? Fazer um povo redimido para Cristo governar esse povo. Esse sempre foi o propósito do Pai. Fazer um povo para si e Cristo governar esse povo. Cristo ser o cabeça desse povo. Cristo ser o bispo e pastor desse povo. E esse é o fruto que Cristo verá. Ele dividindo os despojos dele. Ele partilhando o reino dele conosco. Ele dizendo: bem-vindos ao reino que está preparado para vocês. Essa é a exaltação, essa é a recompensa de Cristo. Ele se entregar em prol do povo para ter esse povo para si e dividir o que ele tem com esse povo. Ele passou os piores sofrimentos. E ele está exaltado no mais alto lugar.
Ele está assentado à direita do Pai e não tem nenhum outro nome, pelo qual toda criatura se curva. Toda criatura se curva. Seres humanos, animais, toda criatura se curva. Presta obediência a Ele, bate continência a Ele. Não tem como olhar para as estrelas e contar no céu. E a Bíblia diz que Ele chama uma por uma pelo nome, todas se apresentam diante dEle. Ele conhece galáxias, conhece o universo, conhece o cosmo. Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, irmãos. E esse Senhor foi o que deu a própria vida dele em prol das nossas. O Evangelho é que Cristo nos substituiu. Essa série tem o poder de nos conscientizar a respeito do sofrimento dele, que seria um sofrimento que a gente iria receber eternamente no inferno, irmãos. Cristo foi separado do Pai por um tempo para nós não sermos separados eternamente do Pai. Cristo é separado do Pai para nos aproximar do Pai. E hoje Ele está no mais alto lugar. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Um salmo messiânico a respeito da entrada de Cristo nos portais celestiais. E um dos anjos diz, entrar aqui? Pisar aqui no reino? Pisar aqui dentro? Entrar? Quem é esse Rei da Glória para entrar aqui? E um outro diz, quem está vindo aí? É o Senhor dos exércitos, Deus forte e poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Ele é o Rei da Glória. Cristo recebe um corpo glorificado. Cristo recebe novamente seu cedro, sua coroa, suas vestes reais. Senta à direita do Pai. O Pai entrega todo o reino para Ele, inclusive a igreja. Ele é Senhor de todos, Senhor de tudo, Senhor da igreja. Ele está acima de todos. Esse é o Cristo da igreja, esse é o nosso Jesus. Que sofreu para nos redimir, que padeceu para nos comprar. Cristo nos comprou do mercado da iniquidade. Cristo nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o seu reino da luz. Cristo nos redimiu porque Ele nos viu na eternidade sendo dele. Ele padeceu para nós não padecermos eternamente. Que hoje nós possamos ser grato a Ele pela obra que Ele fez. Aliás, que todos os dias das nossas vidas sejam fincadas, os nossos pés, a nossa base cristã esteja nesse alicerce. Ele sofreu. E o maior sofrimento dele não foi o escárnio dos romanos. O maior sofrimento dele não foi a coroa de espinha entrando nos seus crânios, as costas dele arrastando pela aquele madeiro. O maior sofrimento dele não foi os pregos entrando nos seus pulsos. O maior sofrimento dele não foi os pregos entrando nos seus pés. O maior sofrimento dele foi receber todos os nossos pecados e separado do Pai, e a ira do Pai cair sobre ele. O maior sofrimento dele foi experimentar algo que ele nunca experimentou, ser afastado do Pai. O maior sofrimento dele foi ele sentir na pele algo que ele nunca sentiu, pecado, mas ele suportava porque nos via sem pecado. Ele aguentava porque nos via sem pecado algum, e ele foi exaltado. E um dia, irmãos, aqui está a nossa esperança, veremos ele. Irmãos, veremos ele, desfrutaremos da presença dele eternamente. Veremos face a face, sem coroa de espinho, sem prego nas mãos, mas veremos a beleza dele, veremos a glória dele, veremos a luz que ilumina toda a Nova Jerusalém. E os cânticos que cantamos aqui, lá cantaremos olhando para ele e dizendo: obrigado, amado da minha alma, porque eu estou aqui por causa da sua graça. Amém, irmãos? Ficamos em pé.